dias de paz. Graças a ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Aplaudindo para você, que a gente aqui aplaude quem nos assiste, ora. É isso aí. Numa forma de devolver, não é? Retribuir a gentileza de todos. Hoje, missa do Padre Alessandro Campos, 8 da noite, ao vivo aqui na tela da Rede Brasil. Hoje também, minha amiga Duda Rodrigues, nós vamos ter o EV Sobral com o programa Em Revista. E amanhã, Neguinho da Beija-Flor ao vivo. No Papo em Dia começa às 10 da manhã. Amanhã ao vivo, o Papo em Dia com Neguinho da Beija-Flor, com Criolé e suas mulatas. Criolé é um passista, um brasileiro que já viajou o mundo. Vem com passistas negras, brancas, amarelas, azuis, vermelhas. Amanhã vai ser um festival. E o lançamento oficial do Desafio ao Galo, que era na Record e agora será na Rede Brasil de Televisão. Primeiro jogo no domingo ao vivo. Mas amanhã tudo isso com Joséval Peixoto, uma entrevista coletiva. Ei, jogadores, amanhã, 10 da manhã, Papo em Dia, como todo dia, imperdível. Assim como todo, né? Vem Duda Rodrigues. Nossa, Duda, olha só, hein? Elegante, sempre, sempre. É verdade, dorme assim. Já acompanha os stories dela? Você viu? Já acorda pronta, Já né? acorda pronta. Isso porque o Tarcísio, ele faz uma brincadeira, né? Ei, Tarcísio. O que a gente vai falar hoje, Duda? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai usar o programa de uma forma muito... Como sempre, prestando ao público, a quem está acompanhando o Saúde Você aqui dentro do Papo em Dia, a prestação de serviço. Que informação é prestação de serviço, utilidade pública? Mas, infelizmente, hoje a gente vai usar um caso muito triste que aconteceu essa semana, que foi com a roteirista, apresentadora e a jovem Fernanda Young, né? Que a gente 49, né? 49 anos. E por que nós resolvemos falar sobre isso, Fatioli, Gi, você que está em casa? Eu estava vendo estatísticas, aliás, nós vamos conversar com um especialista hoje, com um pneumologista. Tá. Fatioli, são 300 milhões de pessoas que sofrem de asma no mundo. Nossa, 300 milhões. Caramba, número preocupante. Preocupante. No Brasil, são 20 milhões de brasileiros sofrendo de asma. E segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 5 pessoas morrem por causa da asma todos os dias. Uau. Eita, nós. Então, assim, a gente até prestar nossa solidariedade à Fernanda, à família, todos, né? Nossos sentimentos. Mas usar isso até para alertar as pessoas, né? Porque as doenças respiratórias estão aí, as pessoas estão morrendo. Eu tive caso de pessoas próximas que perderam familiares nos últimos 2 meses de pneumonia. A minha mãe, ela passa por internações consecutivas por causa de doenças respiratórias. Então, quando aconteceu isso, já era um tema que a gente queria trazer para o Papo em Dia, mas até devido a esse fato que ganhou força aí na mídia, que eu acho errado, né? Só se ganha força para falar de saúde depois que acontece uma tragédia. Enquanto a gente pode falar de prevenção, de bem-estar e qualidade. Aliás, uma outra observação, ela que estava em Gonçalves, no sítio da família, né, em Minas Gerais, e o socorro aconteceu com um motorista, que era o motorista da ambulância apenas. Não tinha um médico, não tinha absolutamente mais ninguém. O socorro que foi prestado a ela tinha apenas o motorista que dirigia a ambulância. Outro problema, né? Outro problema, uma vergonha nacional. Olha, 12:10, a vinheta está no ar. Começa na nossa manhã o quadro que Duda Rodrigues comanda, o quadro de saúde do nosso programa. Vai. É isso aí, roda a vinheta! E para começar agora a nossa entrevista, falando de um tema muito importante, eu converso com o doutor Rodrigo Santiago, meu querido amigo, médico, pneumologista. Tudo bem, doutor? Como vai, Duda? Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo ao programa. E para falar de um tema muito importante, a gente usou aí o fato da Fernanda, né, que veio a falecer por asma. As pessoas ficam um pouco chocadas ainda quando falam em doença respiratória. Nossa, mas asma. Mas a gente sabe que tem uma série de fatores que levam a pessoa ao óbito, né, doutor? E falou-se muito na mídia que ela teve uma parada cardíaca em função da asma. Eu já ouvi várias coisas que eu quero perguntar aqui no meio da entrevista, mas assim, doutor, o que é a asma? Ela realmente mata? Boa tarde, né? Passa de meio-dia, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de esclarecer a população sobre esse tema importantíssimo que é a asma. Em primeiro lugar, quero dar minhas condolências aos familiares da Fernanda Young, marido, filhos, né? Tinha 4 filhos, pessoa jovem. É muito triste ter que falar de uma doença
completamente prevenível, suas crises preveníveis, tá? Completamente tratável através de uma tragédia, porque uma pessoa morrer de 49 anos de asma é uma vergonha até para a classe médica ver que a gente não está conseguindo levar essa informação, que eu vou tentar um pouquinho aqui. Respondendo sim, a asma pode matar, tá? A asma é uma doença inflamatória crônica respiratória. E essa doença, ela faz com que os brônquios, elas fiquem... Vou tentar deixar bem claro para entender. Os brônquios, pensa os pulmões como uma árvore de ponta cabeça. A gente tem imagem aí, né, para mostrar para quem está em casa? Vai ter imagem também. E os pulmões como uma árvore de ponta cabeça, a gente vai ter a traqueia, que é o trônquio, os brônquios, que são os galhos, e os alvéolos ali bem nas extremidades são as folhas, né? Onde a gente tem as trocas gasosas. E aí a gente tem os brônquios, eles devem ter um buraco bonitinho para poder passar, para poder ter a passagem do ar, tá? Quando ele está... Puder voltar um pouquinho a imagem, você tem a imagem do pulmão saudável e um pulmão com asma. Então Quando vamos fazer melhor? Sim? Vamos lá para te mostrar no telão. Lá. Porque quem está em casa tem que entender, afinal de contas, a gente está falando de saúde e quem está em casa tem dúvida, quer saber, então vamos explicar melhor aqui. A gente vai ter ali, aqui? doutor, vamos lá. Legal. Aqui é como deve ser o pulmão saudável, né? E você tem o brônquio, a gente pegou o recorte de um brônquio, e você tem aqui, a gente chama de luz, é onde tem a entrada de ar, né? Entrada e saída. No pulmão asmático, aqui, a gente vai ter, se vocês conseguem ver melhor pela imagem, tem toda essa distorção, tá? A musculatura que acaba fazendo com que cause broncoespasmo. Esses espasmos diminuem a passagem de ar, inclusive os brônquios, tem uma parte inflamada do brônquio. Essa inflamação tem que ser tratada com anti-inflamatório. A gente vai falar logo em seguida como que é o tratamento. Agora, olha a diferença de onde vai passar o ar daqui e onde costuma passar aqui, né? Tá. Então, assim caracteriza a doença da asma, que é uma doença, como eu falei, respiratória, inflamatória, crônica, e tem que ser tratada. A gente vai vendo através de sintomas. A pessoa tem falta de ar, a pessoa tem chiado de peito, a pessoa tem tosse. Então, quem tem falta de ar tem que procurar um especialista. Pode ser asma. Então, sempre procure um pneumologista quando começar a apresentar os sintomas respiratórios. Aqui é onde já começa aquela dificuldade de respirar e aqui, na imagem, já é uma pessoa saudável, sem problema respiratório. Doutora, a asma, ela tem cura? Não. Não asma, tem cura? Deixar muito claro, asma não tem cura, asma tem controle. É possível uma pessoa ter uma vida completamente normal, desde que tenha a asma bem controlada. Como controlar? Através de tratamento. Quantas pessoas você conhece, Duda, que tem hipertensão? Tem pressão alta? Nossa, é muito diabetes, dislipidemia, problemas de colesterol. Essas pessoas acabam tratando. Sim. Né? Como que elas fazem? Elas fazem o tratamento com medicações de uso regular, medicações de uso contínuo, para não sentir nada, para não ter pressão alta, para não ter problemas de diabetes, essa hiperglicemia. Então, o paciente asmático, ele tem que fazer o tratamento para que ele tenha uma vida completamente normal, não tenha falta de ar que eu falei, não tenha chiado de peito, não tenha tosse. Doutor, agora tem crianças que têm a bronquite e se curam, né? Como que explica se a asma não tem cura? Como que funciona esse processo? É legal explicar esses mitos, né? Eu tinha bronquite quando era criança. Curei quando era criança. Não. A gente tem que pensar assim, até bom para explicar uma diferença aqui que é bronquite e que é asma, né? Pensa assim, a bronquite, it é inflamação. E o brônquio inflamado. Então, quando você tem um quadro agudo de uma inflamação brônquica, você vai pensar nessa bronquite. Foi uma ou duas vezes na vida, tudo bem, pode ter sido por conta de mudança climática, alguma infecção viral, um resfriado ou gripe. Agora, uma pessoa que tem várias crises de bronquite, uma pessoa que teve uma infância sempre fazendo inalações, uma pessoa que não tem o fôlego pleno, que cansa para jogar bola, não dá para falar que curou. Não dá para falar que curou. Aí o que acontece? Muitas vezes chega na fase adulta, a gente tem que trabalhar, a gente não tem tanto tempo para praticar esporte. Hoje em dia tudo é carro, elevador, casa e até controle remoto. Até quero aproveitar a pergunta, essa pergunta enganchando outra aí, falando do sedentarismo, uma pessoa que tem asma, que quer praticar esporte, correr, hoje em dia a gente vê as pessoas estão tudo atleta, né? Tem aí os run da vida. Pode fazer exercícios, tomar gelado, uma pessoa que tem, por exemplo, asma? Não só pode, como deve.
Olha só. Como eu estava então, falando. o sorvete está liberado. Asma, totalmente liberado, tá? Asma, ela não tem cura, mas tem controle, tá? Ela tem o controle desde que você trate direitinho para poder justamente isso, ter uma vida normal, praticar esporte, deve praticar esporte. Eu tenho pacientes asmáticos que são atletas profissionais, existem pacientes asmáticos que fazem Ironman. Então, isso aqui é muito interessante, essa imagem, porque mostra um pouquinho do que eu estava falando também. O pulmão, os brônquios de um asmático, né? Essa passagem estreita, essa dificuldade de onde vai passar o ar, quando está inflamado, quando está infectado, começa a juntar secreção, começa a juntar esse muco, né? E aí tem toda essa dificuldade de respirar. Essa secreção? Geralmente a infecção traz um pus. Exatamente. Aí a gente já está pensando mais em infecção bacteriana. Tá. As virais não costumam ter essa secreção dessa coloração. E aí o que a gente faz? O nosso tratamento, a gente vai fazer com que esse estrangulamento dos brônquios, ele consiga fazer essa broncodilatação, ele pare de estrangular para poder facilitar. Agora, não adianta nada você tirar esse estrangulamento, mas mantiver essa luz pequena, onde passar é difícil. Então, você tem que diminuir essa inflamação dos brônquios através do anti-inflamatório. No caso, o anti-inflamatório corticosteroide, que é o que a gente vai falar de tratamento, né? Eu quero aproveitar que nós estamos falando da criança que tinha bronquite e fala que curou. O senhor deu alguns fatos, mas como que os pais identificam em casa uma criança que possa estar com sintoma de asma? Eu falo isso porque, por exemplo, às vezes o filho do meu marido está dormindo em casa, eu observo a respiraçãozinha, eu até comento, falo, nossa, mas ele está com uma respiração. Então a gente fica meio que, leva no médico, tem que... Importantíssimo. Se tiver chiado, não é normal chiar o peito. Volto a dizer, uma vez ou outra, um caso pontual que você lembra, aconteceu 1, 2 vezes na vida, tudo bem. Tá. Agora, não é normal uma criança ou mesmo respirar adulto... com a boca aberta o tempo todo para dormir. Respirador nasal, a gente tem que pensar também em parte de rinopatia, que é muito ligada à asma também, tá? Olha. Pessoas que têm rinite têm chance de ter asma e geralmente o asmático costuma ter rinopatia associada também. Então, você percebe que a criança tem chiado de peito, pergunta para o professor de educação física se ela consegue correr, se ela consegue brincar, se ela cansa antes das outras crianças, essa comparação é muito importante. Observar. E aí eu estava falando também quanto a gente perceber se na idade adulta curou. Será que curou ou ele não está fazendo os exercícios físicos e não está tendo esse cansaço justamente porque não está sendo estimulado a tal, né? Então Doutor, é importante ver isso. Eu comentei no início aqui do programa sobre pessoas muito próximas a mim, que eu vi perderem entes queridos por causa da pneumonia. A minha pergunta é, uma pessoa que tem asma, eu falo que minha mãe tem asma, né? O senhor sabe, já conversou com ela tem mais chances de ter pneumonia? Uma pessoa que ela tem a asma já crônica, no caso? Tem sim, mas aí volta a dizer e bater na tecla, controle. Vamos manter a asma controlada, que a chance de ter pneumonia vai ser muito menor. Agora, uma pessoa que está com a asma descontrolada, que está com a asma sem tratamento e sem acompanhamento com o especialista, ela tem maior chance, sim, de ter pneumonia. Ela tem doenças crônicas já causam maior chance, maior susceptibilidade a infecções como pneumonia. A asma é uma delas. Próprio enfisema para quem é fumante. Então, é sempre essa orientação de manter a sua doença controlada, porque senão você tem sim chance de ter pneumonia. Outra coisa, a gente estava falando em dados, né? Pneumonia é muito diagnosticada, a terceira maior causa de morte no mundo. Terceira maior causa? Terceira maior, só perde para infarto e derrame cerebral. Só que é o seguinte, às vezes a gente consegue ver no nosso dia a dia, até por conta de alguns exames não tão de boa qualidade, às vezes o paciente não procura o especialista, a gente consegue ver alguns pacientes que de repente têm quadro crônico e foi falado que teve não sei quantos episódios de pneumonia, tive 10 vezes pneumonia. Pode ter sido asma. A pessoa pode ter asma e não foi ao especialista. Não procura. Não é normal ficar tendo gripe toda hora, pneumonia toda hora. E inclusive coisas que podem predispor, né? Crises de asma, né? E inclusive infecções, né? Como a própria pneumonia. Então, um paciente asmático, quando está suscetível a esses eventos, ele tem mais chance de piorar. Pólen, né, a gente percebe muitas vezes na mudança climática, principalmente na primavera, quando tem essa polinização, é um momento que a gente tem que ficar com cuidado com o paciente asmático. Pelos de animais, principalmente de gato. Gatinhos. Principalmente de gato. A gente não quer gato plasmático nunca, nem dentro do peito, né, nem dentro dos pulmões, quando você escuta o chiado, né, o chiado de peito. E a gente tenta evitar também em casa, porque ele tem mais chance, por exemplo, do que o cachorro a causar crise de asma por conta do tipo de pelo, do epitélio que ele tem. Além do óbvio, né, ácaro, poeira, já é ruim para todo mundo, imagina para quem é asmático. O senhor falou de tratamento da asma. Eu ouvi dizer, me confirme, por favor, se estiver errada,
É verdade que a bombinha, ela pode causar, inclusive, uma arritmia cardíaca. A bombinha vicia. Fala um pouquinho da bombinha, porque o asmático, ele é o refém da bombinha, né? Importantíssima pergunta. Isso vai ser muito importante para esclarecer a população. Olha a infinidade de dispositivos inalatórios que a gente tem hoje em dia. Tem até uma outra imagem que também mostra que mostra mais outros dispositivos, né? Antigamente não tinha muita coisa. Antigamente tinha uma bombinha que era só para tirar da crise e pronto, não tinha muito tratamento. Hoje em dia a gente tem um amplo leque de opções para poder fazer o tratamento do asmático. Então, respondendo, não. Com as medicações que a gente tem medicações extremamente seguras para a gente poder fazer o tratamento do paciente asmático. O senhor não aconselha a bombinha constantemente? Depende. Aí que é o tal negócio. Você vai ter a bombinha de tratamento. Sim. Geralmente a gente faz 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, cada medicação ajuda também, né? A gente pensa assim, se está fazendo muita inalação, sinal que não está controlado. Porque na inalação, geralmente, a medicação é apenas de broncodilatador de uso imediato. Tira da crise no momento. A gente não quer isso. A gente quer o paciente fazendo o tratamento dele direitinho, né? Então, esses vários tipos de dispositivos que você vai ver com o seu especialista, com o seu pneumologista, você vai avaliar para ver qual que é o tratamento correto. Essas bombinhas de spray de apenas uso de melhorar da crise, isso sim pode causar ataque à arritmia, pode causar problemas cardiovasculares e quanto mais você usa, menos você consegue o controle. Fazendo o controle correto e adequado, você fica bem. Doutor, para finalizar, existem vacinas que previnem a asma? É possível uma pessoa fazer a prevenção através de vacina? Então, vacina a gente faz para prevenção de gripe e de pneumonia. No meu caso, principalmente, como pneumologista. A gente sabe que tem o sarampo agora, né? Mas prevenção de gripe tem que ser vacina anual, tá? A gente tem até pelo sistema público. E prevenção de pneumonia, principalmente para esses pacientes asmáticos, pacientes que têm problemas respiratórios, tá? É importantíssimo que você vacine esses pacientes para que eles diminuam a chance de ter alguma crise. Agora, vacina para asma, eu tratei minha asma com vacina, isso não existe. Bom, doutor, antes da gente encerrar, eu queria que o senhor olhasse para a câmera aqui e deixasse um recado para quem está em casa, pessoas que têm asma realmente, né, que sofrem com a asma, olha ali para a câmera, deixa um recado, que vai ser muito importante para o nosso telespectador. Se você quiser informações, continue acessando aqui o Papo em Dia. Entre em contato através do nosso WhatsApp 96445-1554 e entre também no portal do programa saudevocê.com.br. Doutor, recado para o pessoal que está em casa. Bom, obrigado. É o seguinte, a Fernanda Young fez a gente dar tanta risada, né, com os normais, principalmente, entre vários outros sucessos que ela teve. Agora ele está fazendo a gente conseguir conscientizar a população. Infelizmente, de um jeito meio trágico, bem trágico, né? Agora, eu quero fazer o contraponto. É possível ter uma vida completamente normal, assim como a asma mata, se não estiver bem tratada, se não estiver sendo acompanhada. Se você estiver fazendo acompanhamento corretamente com o pneumologista, com o uso regular da medicação, que é diário, para ter uma vida completamente normal, você pode ser tudo, inclusive campeão olímpico, inclusive campeão pan-americano, como agora a gente teve o campeonato pan-americano, né? A gente teve vários asmáticos aí, a gente tem um exemplo da nossa nadadora mais rápida das águas, 50 metros livres, a Etienne Medeiros, é uma asmática que faz muitas campanhas, muito engajada. Eu gosto muito de dar o exemplo de pessoas como ela. No meu dia a dia no consultório, eu pego as crianças, explico isso, falo, vamos fazer direitinho o tratamento para ter uma vida completamente normal. Isso é muito importante. Então, a asma não tem cura, mas tem controle. Basta fazer o tratamento correto e adequado. Procure um pneumologista. Olha só, doutor, muito obrigada pela sua participação, pela sua disposição de tempo para vir falar de um tema muito importante que, como eu falei para o Fatioli, o objetivo do Saúde Você é a prestação de serviço, é para você que está em casa, ter informações de saúde, prevenção, bem-estar, qualidade de vida. Então, para encerrar, eu quero lembrar vocês que, olha, o seu bem mais precioso é a sua saúde. Então, procure se manter informado, busque especialista, faça prevenção, assista o Papo em Dia, porque tem Saúde Você. E, aliás, segunda-feira a gente estreia com participantes aí trazendo temas importantes. E a partir da semana que vem, segunda, quarta e sexta ao meio-dia, não é verdade, Fatioli? E seja bem-vinda novamente, Duda.